hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Muito boa noite, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de reunião pública aqui neste canal do Centro Espírita Chico Xavier, e a todos aqueles que também nos acompanham pelas redes sociais como o Instagram e o próprio Facebook. Eu me chamo Nixon, sou trabalhador aqui desta casa. Agradeço imensamente pela oportunidade de falarmos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo,
que com certeza nos requer uma responsabilidade imensa, mas ao mesmo tempo, esses ensinamentos nos trará sempre um bom aprendizado para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Então, na noite de hoje iremos falar do capítulo 23 da Estranha Moral e o item que nós iremos desenvolver daqui a alguns instantes, logo após a nossa prece inicial, será: eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Então vamos fazer a nossa prece. Convido a todos vocês a fechar os nossos olhos, aqueles que preferirem, e agradecermos a Deus e a espiritualidade amiga por mais esse encontro de luz e de oração, esse momento de reflexão que nos proporciona sempre um bem-estar espiritual, que possamos, acima de tudo, emitirmos bons pensamentos a todas aquelas pessoas que estão passando por profundas dificuldades em suas vidas, através de sentimentos, através do campo familiar também, que possamos, acima de tudo, também emitirmos bons pensamentos ao mundo, ao nosso país, ao nosso estado, à nossa cidade, nesse momento tão profundo e turbulento que estamos passando, mas que com certeza possamos acreditar, através do fortalecimento da fé, que dias melhores sempre virão. Rogamos a Ti, Senhor, por dias melhores e que com certeza seremos sempre auxiliados e amparados pela espiritualidade amiga. Muito obrigado, que assim seja. Bom, meus queridos irmãos, hoje iremos falar de um assunto muito importante que requer o máximo de atenção interpretativa, que é relacionado ao capítulo 23, Estranha Moral, e o item que nós iremos desenvolver agora, nesse momento, é o item que fala que eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Um assunto que requer o máximo de atenção porque tem praticamente tudo a ver dentro dessa vivência que Jesus Cristo teve naquela época. A gente pode, acima de tudo, colocar como exemplo no nosso dia a dia as dificuldades que nós enfrentamos, todos os momentos que nós queremos que esse tipo de mudança gerará frutos positivos para o bem-estar e a paz de todas as pessoas. São situações como essas que exemplificamos todas as passagens de Jesus, mas ao mesmo tempo nesse momento atual que nós estamos convivendo. E a gente sabe que naquela época não era uma época muito fácil, no sentido de poder, acima de tudo, convencer as pessoas que a paz, que o amor e a compreensão, e por que não dizer a própria fraternidade, é o caminho ideal para a paz de todas as pessoas e de todas as nações. Tá certo, meus queridos irmãos? Então vamos falar um pouco desses 3 pontos importantes que são de suma importância. Primeiro, que são as passagens de Jesus. O quanto Jesus teve suas dificuldades, mas simplesmente ele os alertaram que não seria uma tarefa fácil. Segundo ponto importante é nós exemplificarmos dentro do seio familiar, dentro do convívio social, no nosso campo profissional, em todas as situações que a gente possa compreender da melhor forma possível. E o terceiro ponto importante é nós absolvermos para si próprio qual seria o nosso tipo de reação mediante uma mudança que seria de certa forma positiva, mas que de imediato qual seria a nossa real situação de podermos aceitar. Meus irmãos, para nós que sempre nos precipitamos nas interpretações do Cristo, víamos a princípio contradições profundas e chocantes. Por isso que é importante nós termos essa consciência de poder saber interpretar da melhor forma possível essas palavras evangélicas. A gente já teve em algumas oportunidades de pessoas de simplesmente falar da seguinte forma: como é que eu vou acreditar numa palavra vindo por uma pessoa que veio ao mundo como exemplo para nós seguirmos, falar dessa forma? Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Por isso que é muito importante nós sabermos o real significado dessa divisão que Jesus Cristo quis
falar para todos nós, para a gente colocar como exemplo no nosso dia a dia, tá certo? Jesus Cristo, meus irmãos, ele chamou os seus discípulos para evangelizar o mundo. Olha só, Jesus Cristo, ele chamou os seus discípulos para evangelizar o mundo, mas haveria reações dos povos. Que tipo de reação seria desses povos? As reações eram as discordâncias, as divergências, né, as perseguições. E a gente sabe que naquela época, naquele período, né, que Jesus viveu e conviveu com aquelas pessoas, aqueles habitantes daquela época, eram tempos muito difíceis. As pessoas simplesmente, para fazer convencer que existia um Deus para a gente seguir, eles tinham que impor uma certa agressividade, impor perseguições, né? Punir aquelas pessoas que simplesmente não acreditavam no Deus, porque simplesmente eles eram materialistas. E de repente, Jesus Cristo chegou de uma forma simples, de uma forma amorosa, e ele mudou toda uma trajetória de raciocínio para que as pessoas possam seguir de uma maneira natural, que para seguir os exemplos de Jesus basta você amar, basta você compreender, basta você se fraternizar e saber que esse é o caminho ideal para a mudança positiva de todas as pessoas. Jesus, meus queridos irmãos, previa em sua profunda sabedoria o que deveria acontecer, mas essas coisas eram totalmente inevitáveis, devido à inferioridade da natureza humana. Olha só, a inferioridade da natureza humana. Eu gostaria até de reforçar que nesse momento, quando Jesus Cristo chamou os seus discípulos e simplesmente falou que nós temos o dever de evangelizar o mundo, ele quis simplesmente dizer que não seria uma tarefa muito fácil, justamente por causa dessa inferioridade que existia da natureza humana. Ou seja, não seria uma tarefa fácil. Haveria divisões, haveria discordâncias, haveria divergências. Continuando, foi preciso que o cristianismo passasse por essa longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar todo o seu poder. Olha só, longos 18 séculos para mostrar o seu real poder. O cristianismo, ele simplesmente foi necessário para ele dar o seu pontapé inicial para que o mundo se transformasse para melhor, através das suas palavras, através dos seus exemplos. Meus queridos irmãos, são essas reflexões que a gente coloca dentro de uma situação que para nosso mundo real, hoje, atualmente, são tarefas importantíssimas que a gente sabe que requer o máximo de atenção e responsabilidade, mas que a gente sabe que não é uma tarefa muito fácil, tá certo? Mas isso requer um contínuo esforço para cada um de nós. Naquela época, meus irmãos, existia uma cultura apropriada para aquele tempo, mas nos dias atuais não poderia ser diferente. O que ele quis dizer? Que nos dias atuais, como hoje, como agora, como nós convivemos, também existem as suas discordâncias, as suas divergências, né? Vamos citar um exemplo do próprio convívio familiar. É exatamente nesse segundo tópico que a gente vai esclarecer de uma maneira tão natural para a gente compreender da melhor forma possível. Vamos citar alguns exemplos de pessoas, por exemplo, que queiram mudar radicalmente, mas logicamente de uma forma positiva, certos hábitos e costumes que acontecem dentro da nossa própria casa. Vamos citar um exemplo, uma mãe de família, ou então um pai, uma chefe ou um chefe de família que queira fazer uma mudança que será necessária para que o futuro desse lar conviva na santa harmonia, que conviva bem e em paz, para que não haja divergências futuras. Então, é necessário que mudanças de certos comportamentos são necessários, mas que para isso era de suma importância haver o pontapé inicial. É exatamente, vamos supor, essa mãe de família. Ela percebia que seus próprios filhos, eu estou citando apenas um exemplo, mas para que a gente possa entender da melhor forma possível, de uma maneira bem mais simples. Imagine só uma mãe de família
que precisa mudar certos hábitos e costumes dos seus próprios filhos, né? Filhos, por exemplo, que dormem 3, 4 horas da madrugada, né? Que não tem uma certa responsabilidade dos seus deveres domésticos, da questão educação. Ou seja, a própria mãe, para que haja uma mudança, para que tenha um futuro melhor, para que haja uma real necessidade de uma santa harmonia que possa conviver futuramente aquele seio familiar, foi necessário uma mudança drástica, mas acima de tudo positiva, para que aqueles filhos e aquelas pessoas que convivem naquela casa pudessem aceitar aquele tipo de mudança. A divisão, meus queridos irmãos, é um símbolo dessa separação inevitável que haveria entre os que crescem em Cristo e os que não acreditavam. É outro ponto importante para a gente colocar numa situação para que a gente possa compreender da melhor forma possível. Imagine só você convivendo num berço familiar e simplesmente você tem princípios que você acredita em Deus, que você acredita em Jesus Cristo. E, enquanto isso, algumas pessoas que convivem com vocês não acreditam. Mas que você sabe e tem plena certeza que aquele acreditar, com certeza vai trazer um melhor para si próprio. Vai trazer uma certa disciplina, vai trazer bons pensamentos, tá certo? Então, é mais do que natural aquelas pessoas que não acreditam em Deus, em Jesus Cristo, dentro daquele seio familiar, haverá sempre uma discordância. Haverá sempre uma divergência para que, justamente nesse ponto de vista, haveria uma divisão. Então, qual o real nosso papel? Qual o nosso papel como cristãos? É justamente ter fé, é justamente nós acreditarmos que aqueles ensinamentos que nós aprendemos dentro dessas explicações evangélicas, com certeza vai nos dar uma melhoria espiritual profunda. Vai nos dar uma melhoria que com certeza vai mudar o ambiente, vai mudar a atmosfera daquele próprio lar. Mas que com certeza não será uma tarefa fácil, porque justamente aquelas pessoas que não acreditam nesses ensinamentos que você está interpretando, mas ao mesmo tempo está colocando em prática, não será uma tarefa fácil, mas que será muito importante a sua perseverança. E aqui ele diz, só para complementar, a divisão é um símbolo dessa separação inevitável que haveria entre os que crescem em Cristo e os que não acreditavam. Existia a crença profunda. Jesus não quis falar que houvesse agressividades, brigas, separações entre familiares. Outro ponto importante dessas passagens evangélicas é que Jesus Cristo, de maneira alguma, ele quis impor para que todos acreditassem de uma maneira agressiva, com brigas, com separações. Ele não quis de maneira alguma citar a divisão como esses tipos de exemplos, mas acima de tudo ele quis preparar e alertar que aqueles conhecimentos que a gente estava ou a gente passou a adquirir, haveria discordância, haveria divisões, haveria divergências. Por isso que essas palavras são muito importantes para o nosso crescimento moral e espiritual. Meus queridos irmãos, tem uma frase muito interessante de Bezerra de Menezes que diz o seguinte: insista na prática do bem, você não terá outro céu que não seja a tua própria consciência tranquila. Essa frase, com certeza, eu guardo sempre como lição para mim e que com certeza servirá de lição para todas aquelas pessoas, porque simplesmente, por mais que a gente sinta certas dificuldades de poder tocar no coração de todas aquelas pessoas, mas acima de tudo nós temos que ser perseverantes, de saber que dias melhores sempre virão. Nós temos que ser perseverantes, que aquele ensinamento que a gente está seguindo, com certeza, gerará frutos para uma melhoria de todas aquelas pessoas. O próprio Bezerra de Menezes deixou isso muito bem claro. Insista sempre na prática do bem. A prática do bem, com certeza, nos alimentará, com certeza nos fortalecerá. Com certeza ela vai nos mostrar um caminho para que a gente possa ter cada vez mais força e principalmente fé em saber que aqueles dias
aqueles momentos que nós estamos passando, por mais que sejam difíceis, por mais que sejam dificultosos para todos nós, mas que vai haver uma necessidade de uma mudança positiva para todas aquelas pessoas. E ele simplesmente alertou, ou seja, você não terá outro céu que não seja a tua própria consciência tranquila. Essa consciência tranquila, ela é muito importante porque nos dá, acima de tudo, um fortalecimento para todos nós, que esses ensinamentos evangélicos, com certeza, nos proporcionará cada vez mais um bem-estar espiritual para todos nós, tá certo? E para nós próprios. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solapava pelas bases os abusos nos quais viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes. Outro exemplo que fala do Evangelho segundo o Espiritismo, essas passagens de Jesus Cristo. Ou seja, naquela época, meus queridos irmãos, Jesus Cristo ele teve muitas divergências com os próprios fariseus, com os escribas, né? Houve discordância dos próprios seguidores deles. Em que sentido? Eles tinham certos comportamentos que, ao se auto-julgarem que certos comportamentos, como jejuar 3 vezes durante a semana, ou praticamente todos os dias, orar praticamente o dia todo nos grandes templos, com certeza iriam buscar uma certa salvação. E Jesus Cristo, ele simplesmente fez totalmente ao contrário, né? Ele simplesmente mostrou através do seu exemplo da simplicidade dos fatos, de que as pessoas, por mais que sejam diferentes da gente, a gente tinha que conviver entre eles. Ou seja, em muitas oportunidades os fariseus eles tiveram contradições com o próprio Jesus Cristo. E Jesus Cristo, sempre natural da sua forma de ser, ele buscou sempre o bom caminho da compreensão, da paz e da harmonia. Jesus Cristo, ele simplesmente conviviam entre as pessoas que discordavam entre eles. Com certeza, esse é o maior exemplo. Em muitos dos casos, para nós que somos considerados ainda espíritos imperfeitos, nós ficamos totalmente ainda chateados em situações de pessoas que discordam com a gente. É por isso que a gente tem que ter uma certa humildade de poder aceitar todos esses conhecimentos que são importantes para o nosso aprendizado no dia a dia. O maior exemplo foi o próprio Jesus Cristo, que em algumas oportunidades ele teve que conviver com várias pessoas, com cobradores de impostos, com prostitutas, mas ele sempre conviveu de uma forma natural e compreensiva, porque ele sabia que eram seres imperfeitos, mas que para isso, para a gente levar em consideração que essas pessoas precisam de uma certa mudança, nós temos que dar o nosso real exemplo. Exatamente isso, dar o nosso real exemplo. Continuando, assim fizeram-no morrer. Olha só, eles fizeram Jesus Cristo morrer, crendo matar a ideia matando o homem, mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira. Ela cresceu porque ela estava simplesmente nos desígnios. Voltando a repetir, ali foi mais do que necessário colocarmos em pauta que tudo era necessário para um princípio. Ou seja, Jesus Cristo, com certeza, ele deu seu pontapé inicial para que o cristianismo expandisse cada vez mais pelo mundo. E com certeza a gente vê mudanças que, com o passar do tempo, os ensinamentos de Jesus Cristo trouxe bons ensinamentos, através da compreensão, da paz, da fraternidade, do perdão e tantas outras qualidades que a gente possa seguir das melhores pretensões possíveis. Não é isso? Tem uma frase muito interessante, pessoal, para a gente enriquecer o nosso conteúdo voltada para esse assunto tão interessante, que eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Teve uma frase do Haroldo Dutra, que ele citou um exemplo de um autor desconhecido, para a gente enriquecer o nosso conhecimento. Ninguém precisa concordar para conviver, mas até para discordar, nós temos que conviver. Exatamente, mas até para discordar, nós temos que conviver. Exatamente isso. Me diga qual o real mérito daquelas pessoas de conviverem com pessoas que
todos acreditam nos seus ideais, nos seus exemplos, exemplificações dos modos gerais e na sua forma de acreditar, tá certo? É por isso que eu volto a repetir, as discordâncias são necessárias para que você, acima de tudo, utilize a paciência, utilize a força de vontade de saber que aquilo que você está seguindo, com certeza, são ensinamentos importantes para a melhoria do mundo e a paz no mundo. Com certeza. E Haroldo Dutra simplesmente reforçou da seguinte forma, né? Ninguém precisa concordar para conviver, mas até para discordar nós temos que conviver. Por quê? Porque existem individualidades diferentes. Não é simplesmente eu acredito num ponto de vista que as outras pessoas são obrigadas a acreditar naquilo que eu simplesmente acredito. Mas acima de tudo, coloco a minha fé, coloco o meu conhecimento e os ensinamentos do Cristo como em primeiro lugar e que acima de tudo essas mudanças virão positivamente mais na frente. Logicamente como Jesus Cristo fez, sem impor, sem forçar absolutamente nada, mas que com o passar do tempo as coisas vão mudando cada vez mais de uma forma bem positiva. Chico Xavier, gente, ainda reforçou, né, uma outra frase muito interessante que diz o seguinte: a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Ela é perfeita. Por mais que em muitas oportunidades as pessoas não acreditam em certas mudanças, por mais que em grandes oportunidades cause uma certa estranheza, cause uma situação que faça você refletir que aquele sofrimento, aquela decepção que você passou na sua vida, ela foi de real necessidade para aquele real acontecimento pudesse acontecer, mas que acima de tudo foi necessário para o seu crescimento. Com certeza. Só para reforçar essas palavras do Chico, a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Quando nos deparamos com algo que vem provocar uma mudança para melhor, a gente simplesmente se incomoda. É justamente nesse ponto de vista que a gente vai colocar como reflexão qual é a real situação da nossa reação mediante uma mudança que possa acontecer na nossa vida. É exatamente isso que eu coloco, isso para vocês refletirem e responder de uma forma consciente qual seria a nossa real necessidade. Mediante uma situação que a gente tem que mudar drasticamente, qualquer situação que está acontecendo no nosso trabalho, na nossa vida social, entendeu? Dentro da nossa própria família. Será que nós vamos aceitar de uma forma imediata uma mudança que, por mais que a princípio cause uma certa estranheza, cause uma certa discordância, será que a gente vai encarar isso naturalmente? E a gente volta um pouco no princípio da minha fala das passagens de Jesus. Jesus Cristo sempre nos alertou da seguinte forma, que ele não veio trazer a paz, mas a divisão. E essa divisão justamente são as discordâncias que a gente, de maneira alguma, a gente não aceita logo num princípio. Por quê? Porque nós somos ainda imperfeitos. Nós somos ainda seres imperfeitos que estamos num processo contínuo aprendizado. Nós estamos ainda numa escala de evolução espiritual. Nós estamos ainda no patamar que precisamos ainda muito progredirmos. Nós temos ainda muito que errar para que a gente possa compreender da melhor forma possível todas essas passagens. Mudança para melhor, a gente sempre se incomoda. Isso é verdade, isso é realidade. Outro item, toda ideia nova necessariamente encontra oposição. Com certeza, pessoal. Isso é uma situação que nós não devemos fugir dentro da nossa realidade como humanos, dentro da nossa realidade que estamos num contínuo aprendizado. Mas toda ideia nova ainda encontra uma oposição. Independente em qualquer situação que você esteja passando, mas que precisa de uma mudança radical. Vamos citar um exemplo. Por exemplo, se você almeja um futuro melhor,
se você pretende fazer um concurso público, né? Pretende fazer um concurso, é mais do que necessário que você tenha força de vontade para que você possa estudar, mas que é necessário você se ausentar de certos finais de semana, de festas, de baladas, né, para que você possa alcançar o seu real objetivo, que é conseguir um futuro melhor. Da mesma forma, situações que são necessárias você se distanciar de certas pessoas que estão lhe prejudicando. Se você continuar, logicamente você será prejudicado, mas que para isso você precisa, acima de tudo, se afastar um pouco para você tentar melhorar cada vez mais uma situação que esteja te prejudicando. Mas acima de tudo, haverá discordância entre eles. Por quê? Porque a gente sabe que essa separação, a gente sabe que essa oportunidade que você tem nesse exato momento de poder mudar positivamente, vai haver discordância entre outras pessoas, tá certo? Então, são esses 3 pontos importantes que a gente colocou aqui em consideração desse tema tão importante, que é eu não vim trazer a paz, mas a divisão, mas que são importantes para o nosso crescimento espiritual, porque nós temos que fortalecer a nossa fé e que a gente sabe que não são tarefas fáceis quando a gente quer mudar positivamente toda uma situação que vai beneficiar futuramente todas as pessoas e, por que não dizer, a humanidade. Mas que haverá divisões sim, porque haverá discordâncias, haverá divergências, haverá intrigas, tá certo? Mas nós temos que utilizar a fé e a boa vontade em saber que aquele ensinamento vai ser importante para a mudança da vida das pessoas. Os seus ensinamentos seriam uma divisão, ou seja, um símbolo dessa separação. Ou seja, mais uma vez para reforçar essas passagens de Jesus, que os seus ensinamentos com certeza seriam uma divisão. Volto a princípio mais uma vez no início da fala quando Jesus Cristo alertou os seus discípulos, né? Chamou seus discípulos para evangelizar o mundo, mas haveria reações dos povos, ou seja, haveria divisão dos povos, haveria discordâncias. Tá certo, meus irmãos? E para finalizar essas palavras que falamos agora em instantes, nesse momento tão importante e especial, voltada para esse capítulo 23 da Estranha Moral, eu não vim trazer a paz, mas a divisão, tem uma frase muito interessante de Emmanuel, de Vinha de Luz, da obra Vinha de Luz, que diz o seguinte: semeando a paz, colherás a harmonia, santificando as horas com Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Tá certo? Jamais conhecerás o desamparo. Essas são as reflexões que o Emmanuel deixou para todos nós, da obra Vinha de Luz, que com certeza serve de lição para todos nós, mediante um fato, mediante um acontecimento, mas que acima de tudo, as palavras evangélicas nos fortalecem cada vez mais para o bom aprendizado e para o bom conhecimento, para a gente colocar essa vivência que com certeza nos trará felicidade e, acima de tudo, uma paz espiritual. Quero agradecer de coração por mais esta oportunidade. Espero que as minhas palavras tenham sido compreendidas, foram faladas de coração, tá certo? Agradeço mais uma vez por esta oportunidade, por este tratamento espiritual que todos nós estamos participando, tá certo? E vamos finalizar com a nossa prece de encerramento e logo em seguida convido a todos vocês a participarem juntos conosco do passe à distância. Então vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por mais esta oportunidade bendita e única desse aprendizado que com certeza nos proporcionou um bem-estar, mas que acima de tudo nós possamos ter fé que dias melhores simplesmente virão. Agradeço e rogo a Ti, Senhor, por tudo, por esses fortalecimentos, mas acima de tudo que possamos absorver todas as energias positivas do alto, que é acima de tudo as dificuldades que nós possamos enfrentar no nosso dia a dia, com certeza seja mais um aprendizado para o nosso crescimento espiritual. Agradeço de coração, obrigado por tudo, que assim seja. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima oportunidade.
nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.